Meus queridos irmãos e irmãs, hoje ocorre a memória do bem-aventurado Padre Miguel Agostín Pró. O Padre Pró, como é conhecido, foi um padre jesuíta que foi martirizado no México há quase 90 anos atrás. E ele, podemos dizer, a sua vida é o melhor comentário para o Evangelho de hoje. Esse Evangelho que diz que nós seremos presos, perseguidos, levados diante de reis e governadores por causa do nome de Cristo. Padre Pró viveu durante a Guerra dos Cristeiros, como nós costumamos chamar, em que o presidente da República do México, Calles, fez uma lei proibindo o culto público. As igrejas foram fechadas e do dia para a noite, no México, a religião católica desapareceu. Não era possível mais prestar culto a Deus. E assim morreram centenas e centenas de pessoas martirizadas por sua fé católica. O Padre Pró, padre jesuíta, ficou famoso pelo fato de que ele continuou, com o risco da própria vida, administrando os sacramentos aos fiéis. E ele então, um dia se disfarçava de médico, outro dia de pedreiro, outro dia colocava bigode, e assim por diante, e assim ele foi disfarçadamente continuando o seu ministério de sacerdote, até que um dia, e isso pouca gente sabe, ele recebeu uma inspiração de que ele deveria se oferecer a Deus como vítima pela salvação do México. Que ele e uma irmã monja deveria se oferecer a Deus, Madre Conchita. E ele então pediu à irmã que consultasse o seu diretor espiritual para ver se ele autorizava esse oferecimento como vítima. O padre, que era diretor espiritual, alertou a irmã que aquilo era um ato heróico, mas deu autorização. O Padre Pró, então, no convento dessas irmãs, celebrou a Santa Missa, em que ele, juntamente com a hóstia grande, que ele iria consumir, ofereceu também uma hóstia pequenina, que simbolizava a entrega da irmã da Madre Conchita. Com grande comoção durante a missa, ele celebrou, derramando lágrimas. Na hora da comunhão, ele ouviu uma voz interior, íntima, dizendo: eu aceito o sacrifício. E então, dali a alguns dias, houve um atentado contra o general Obregón. O general Obregón, na verdade, era o mentor de toda a revolução. Era ele quem tinha feito muito mais coisas contra a igreja e contra a religião católica, mais do que Calles. E na investigação para buscar quem era o responsável do atentado contra Obregón, foi apontado o Padre Pró. O Padre Pró era totalmente inocente daquilo ali. No entanto, foi condenado à morte, e aí veio o martírio
dele depois de alguns dias de prisão. O Padre Pró, em veste civil, de paletó e gravata, que era como ele se disfarçava, porque era proibido usar batina, e era como ele podia entrar nas casas para administrar os sacramentos, sem ser preso. O Padre Pró, no caminho para o paredão em que ele seria fuzilado, um dos soldados diz: Padre, me perdoe. Um dos soldados queria fuzilá-lo. Ele disse: não somente lhe perdoo, mas lhe agradeço o grande favor que você me fará, de morrer mártir por Cristo. Então o Padre Pró, na hora em que ia ser fuzilado, o oficial vai até ele e pergunta qual é o último pedido. Ele diz: gostaria de me recolher um momento em oração. Então o Padre Pró se ajoelha. De tudo isso nós temos fotografias. Existem fotos da época que mostram o Padre Pró de joelhos diante do paredão. Depois, ele com o crucifixo numa mão e o terço na outra mão, diz que perdoa a todos e recebe então a rajada de tiros. No momento em que é comandado de lhe dar os tiros que irão martirizá-lo, ele então solta o seu grande grito de Viva Cristo Rei. E cai por terra, mas não cai morto. Provavelmente também alguns dos soldados, exatamente para não ser o culpado da morte do padre, algum soldado deve ter atirado fora do alvo, e assim ele não morreu. Então o oficial com a pistola foi até o padre e deu um tiro na cabeça, o tiro fatal, podemos chamar, como é chamado comumente, de misericórdia, né? Ou seja, para que ele morresse logo. Vejam, o Padre Pró é um exemplo de sacerdote que se oferece como vítima. E com isso, ele nos coloca diante do grande mistério de que, de fato, nós precisamos completar na nossa carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo na cruz. Você vai dizer: mas padre, o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi infinito, foi suficiente não somente para salvar toda a humanidade, mas para salvar milhões de humanidades, porque é um sacrifício de amor infinito. E ali tem sacrifício suficiente para salvar a todos. Sim, é verdade. Mas o que falta, e é isso que nós católicos cremos, o que falta é a aplicação desse sacrifício na nossa vida. Ou seja, o Cristo já nos salvou. Só que agora nós precisamos aplicar essa salvação nas nossas vidas. E esta aplicação, não é? Este assumir o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, ela se repete em cada geração cristã que deve viver aquilo que está dito nesse evangelho de hoje. Ou seja, nós cristãos iremos seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como Cristo, seremos presos e perseguidos, seremos entregues às sinagogas e postos na prisão, seremos levados diante de reis e governadores por causa do nome.
E será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. A palavra testemunhar, não é? É a palavra dar o seu martírio. Testemunho. Né? Dar o seu martírio. E ele diz, de forma surpreendente no final do Evangelho, irão matar alguns de vós. E logo em seguida ele acrescenta um versículo que parece absolutamente contraditório. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como? Se acabou de dizer que vai matar, como é que não vai perder nenhum fio de cabelo? É que nenhum fio de cabelo, nada do nosso sacrifício será desperdiçado. Ou seja, o cabelo é uma parte do corpo que não sofre. Não tem dor. Se você cortar o cabelo, não dói. Então, nem mesmo o leve sacrifício, o sacrifício zero, o sacrifício ridículo, que é cortar o cabelo, nem mesmo um fio de cabelo será desperdiçado. Tudo irá concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então os nossos sacrifícios, nossas dores, oferecidos por amor ao Cristo, tudo isso concorre para a salvação da igreja inteira. Que o bem-aventurado Padre Miguel Agostinho Pró interceda por nós e nos dê a graça de também nós nos oferecermos em sacrifício pela salvação do mundo inteiro.